e não mudar, você não se encontrou com Deus. Porque o encontro com Deus, Ele muda o teu nome. E quando você sair, por onde você passar, as pessoas vão olhar, aquele se encontrou com Deus. Porque de Jacó se transformou em Israel. E toda vez que Jacó ele passava, Deus havia tocado na sua coxa. E Jacó ele vinha mancando, e vinha mancando. E as pessoas falaram, aquele homem teve um encontro com Deus. O seu nome mudou, a sua vida mudou, o seu caráter mudou. Ele foi transformado, porque ele se encontrou com Deus verdadeiramente. Glória a Deus! Glória a Deus! Todo encontro com Deus, nós deixamos de ser Paulo e deixamos de ser Saulo e começamos a ser Paulo. Nós vamos parar de perseguir os irmãos e vamos começar a ser perseguidos por eles. Saulo ele achava que era. Saulo ele achava que via. Saulo ele achava que sabia. E quando ele se encontra com Deus, Deus ele fala, você não sabe, você é cego, você não entende nada, Saulo. Mas eu preciso te transformar, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Aleluia! Saulo ele era um exímio doutor, íntegro pela lei. Ele estava fazendo uma coisa boa de uma maneira errada. Mas ele precisou se encontrar com Ele. E todo encontro com Deus causa dor. Uma boa parte do encontro com Deus vai causar dor em nós. Não pense que você vai se encontrar com Deus e você vai ficar sorrindo, falando língua estranha e chorando. Mas quando você se encontra com Deus, querido, quando eu me encontro com Deus, Deus ele nos fere, Ele abre em nós, Ele faz uma operação, Ele abre em nós e começa a trabalhar. Isso machuca, isso dói, mas isso vai trazer uma transformação interior. Aleluia! Ele vai até deixar nós sem ver por alguns dias. Para trabalhar o nosso caráter. O encontro com Deus vai te machucar. Mas esse machucado é apenas para ficar uma cicatriz. Porque cicatrizes significa o lugar que nós passamos e vencemos. Somente Deus ele pode nos machucar para transformar a nossa vida. Oh, glória! Então muitas das vezes quando acontece alguma coisa conosco, não coloque a culpa do diabo, no diabo. Porque quando Deus quer, até o diabo é o diabo de Deus. Porque quando Deus quer Ele cumprir o seu propósito, até o diabo é um diabo de Deus. E ele conversa com Deus. Ele fala, ei, eu quero Pedro para ser venerado. E ele vem, muitas das vezes para tratar o nosso ego, o nosso orgulho, nosso caráter, aquilo que nós achamos que somos, aquilo que nós achamos que sabemos, aquilo que nós achamos que vemos e aquilo que nós achamos que é certo. Mas Deus ele vem e ele causa um ferimento em
nós, e disso ele começa a dizer: você não sabe de nada, você nunca viu nada, mas hoje eu estou trazendo você aqui para esse hospital e eu vou começar a te tratar para ser o Paulo que eu sempre quis. Aleluia! Porque depois de Saulo ele virou Paulo, o maior doutrinador do Novo Testamento que a Bíblia nos relata. Por isso, todo encontro com Deus, ele vai te transformar. Agora, se você está vivendo de movimento em movimento e não está te transformando, você não teve um encontro com Deus até hoje. Se você vem na igreja há 10 anos e ainda há resquícios de coisas do teu caráter, você, querido, não se permitiu ser trabalhado por Ele. E quando nós não nos permitimos ser trabalhado por Ele, mesmo assim, uma hora ou outra hora, Ele vai te aparecer, vai te deixar cego e vai dizer: por que ainda você está dessa maneira? Oh, aleluia! Ele andou passeando lá em casa por esses dias. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. E toda dor que Deus permite, Ele sara. Mas a gente tem que entender que é um processo. É um processo. Verso 26 de Marcos, a Bíblia vai dizer que ela deu tudo de si. Algumas traduções vão dizer que ela gastou toda a sua força. Algumas traduções vão dizer que ela gastou toda a sua fazenda com muitos médicos e indo de mal a pior. Por que aquela mulher ela dá toda a sua força e não é curada? Por que aquela mulher ela se desgasta e não é curada? Eu posso trazer uma explicação, porque ela foi para muitos médicos e até aquele momento ela estava com o médico errado. Mas eu posso trazer também que era uma mulher que estava agindo pela sua própria força. Uma igreja que caminha por força e não por intimidade. Uma igreja que caminha por aquilo que ela tem, não por aquilo que ele é. Nós podemos caminhar muito bem por aquilo que temos. Nós temos força, nós temos sabedoria, nós temos talentos, nós temos recurso. Aquela mulher, ela tinha tudo isso, ela doou, ela entregou as suas fazendas, ou seja, ela deu a sua força. Só que o reino de Deus não é pela força, querido. O reino de Deus é pela intimidade, não é por aquilo que nós sabemos fazer, mas é pelo nível de relacionamento que nós temos com Ele, que Ele vai manifestar aquilo que é para acontecer. Glória! É por isso que nós batemos cabeça e muitas das vezes não acontece nada, porque enquanto nós estamos agindo com a nossa força, nós estamos descartando Ele. Porque enquanto nós estivermos agindo com a nossa sabedoria, enquanto nós estivermos agindo com aquilo que nós temos, nunca vai ser restaurado, nunca vai ser transformado nada. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus! Um exemplo. Muitas das vezes a gente sai para um evangelismo e passamos
a tarde inteira num sol de 34 graus, entregando folhetinho em casa, evangelizando com a nossa força e trabalhando, e fizemos um culto à noite, uma mensagem boa é pregada e não vem ninguém, não acontece nada. E você vai questionar Deus, mas Deus, eu fiquei nesse sol, 34 graus, entregando folheto casa em casa, sofri para colocar a caixa de som, para arrumar as coisas e não aconteceu nada. Aí Deus vai dizer, porque você foi pela tua força. Se você tivesse ido para o quarto primeiro, se relacionado comigo, tendo intimidade, se você tivesse ido para um ambiente de prazer, enchido o teu ventre espiritual, você não ia precisar usar nada da sua força. Você nem ia precisar ficar no sol, se queimar tudo. Porque a partir do momento de intimidade é gerada uma semente dentro do nosso ventre. E essa semente, ela é gerada enquanto nós saímos então para fazer algo. Nós não precisamos fazer pela nossa própria força, mas a Bíblia vai dizer que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Aleluia! E enquanto esses rios de águas vivas fluírem do nosso interior, nós não precisamos abrir nossa boca, porque é o céu que é encarregado de fazer, não é a nossa força. Glória a Deus! Nunca foi pela nossa força, pela nossa sabedoria, pelo nosso intelecto, por aquilo que nós achamos que sabemos fazer, mas sempre foi por aquilo que o céu quer fazer. E é por isso que nós se matamos muitas vezes, anos trabalhando, não acontece nada, porque nós estamos fazendo sem o céu. Mas a partir do momento que nós voltarmos para o céu, nós nem vamos precisar fazer, porque é o céu que vai fazer. Aleluia! A única coisa que nós precisamos fazer é entrar num ambiente de intimidade e ser santo para Ele. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1 e versículo 26. Amém? A Bíblia diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Olha, aquilo que aconteceu com Noé aconteceu com Maria. Deus olhou para a terra e encontrou uma pessoa que fizesse ele sorrir novamente naquele tempo. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus. Aleluia. Maria é um modelo de igreja perfeito. Por que Maria era um modelo de igreja perfeito? Primeiro, Maria ela pura, ela santa. Uma das explicações
de Maria ser santa, de Maria ser virgem, é que Maria não sabia fazer. Maria era virgem, ela não sabia fazer, ela não tinha ido para um momento de intimidade. Talvez ela tinha curiosidade, eu acho que tinha, porque todo mundo tem, quando nunca fez. Mas ela era virgem, ela era pura. E Deus tem prazer na igreja que não sabe fazer e que deixa Ele fazer. Aleluia. Deus, Ele tem prazer em olhar para a terra e ver uma igreja que não sabe fazer, mas que se mantém pura para que Ele faça. Então o céu olha para a terra e vê uma mulher pura, sem saber fazer, virgem. Então o céu desce. O céu tem o prazer de descer. O céu tem prazer de descer. E o próprio céu vem e engendra uma semente da eternidade no ventre de Maria. Glória a Deus. Porque somente uma semente da eternidade tem o poder de transformar a terra. A nossa força, ela vai trazer uma transformação momentânea, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 3 meses, 10 anos, mas vai se acabar. Mas quando a semente, ela vem da eternidade, entra no nosso ventre espiritual, essa semente, ela vai permanecer eternamente, porque tudo que ela fizer aqui vai ter um peso eterno. Glória a Deus. Então aquela semente, o céu vem e engendra uma semente no ventre daquela igreja, daquela mulher. E ela começa a gerar. Nasce um fruto chamado Jesus Cristo. Esse fruto, ele teve o poder, e tem o poder, e sempre terá o poder de transformar todas as coisas da terra, porque era um fruto da eternidade, e todo fruto que vem da eternidade, ele transforma todas as coisas. Enquanto aquela mulher do fluxo de sangue, ela trabalhava com a força dela, Maria, ela apenas se manteve pura, santa, dentro do quarto, e ela disse: eu não sei fazer, eu sou pura, mas eu quero que o céu venha, engendre uma semente em mim, e através dessa semente da eternidade, a semente tenha o poder para transformar toda a terra. Glória a Deus. Aleluia. O que nós precisamos fazer? Voltar a ser santos, voltar a ser virgens para Ele, voltar a ser virgem para o noivo, voltar a se ataviar em atos de justiça para Ele. A igreja precisa voltar no momento, num lugar de intimidade, e voltar a ser pura, para que o céu venha olhar e venha achar graça aos olhos dessa igreja, e o próprio céu vir e engendrar um fruto, uma semente em nós, que essa semente será capaz de transformar São Silvestre, será capaz de transformar Telêmaco Borba, será capaz de transformar o Paraná, o Brasil e todas as nações da terra. Glória a Deus. Agora, a única maneira de acontecer isso, infelizmente ruim, é difícil, porque a gente tem tanta coisa na cabeça, a gente aprendeu com tantos livros, a gente aprendeu tantas técnicas. De repente Deus fala: isso daí não vale nada, vai pro quarto, volta a ser santo apenas, volta a não saber fazer nada. Agora você sabe fazer demais. Quando você não sabia fazer, você fazia melhor. Glória. Quando nós não sabíamos fazer, nós fazíamos melhor. Agora que nós achamos que sabemos fazer, nós estamos só fazendo cagada. É por isso que não acontece nada. Deus está dizendo nessa noite: volta a não saber fazer,
fazer por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verso 27. Tendo ouvido falar de Jesus. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. É uma igreja que tem muita informação sobre Ele. É a mesma coisa se acontecer. Nós passamos aqui a semana inteira cansados, recebendo um monte de informação do céu e só ficar na informação. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. É uma igreja que ouve falar dele, que tem muita informação, que todo dia é uma mensagem sendo ministrada e ela sabe muito sobre Jesus, mas não conhece ele. Há uma diferença entre ouvir falar e conhecer. Mas nós passamos muito mais ouvindo falar sobre Ele do que conhecer Ele. Jó é exemplo disso. Jó era um homem crente, era um homem reto, era um homem justo, oferecia sacrifício todos os dias pelos filhos. Se você olhasse Jó hoje, era o melhor crente de Telemaco Borba. Mas então Jesus ele vai se encontrar com Jó. Lá no final do livro de Jó, então ele diz: eu conhecia só de ouvir falar lá no começo, mas eu passei pelo processo do Pai, e hoje eu conheço face a face. Aleluia. Se nós não dermos uma resposta por tudo aquilo que nós estamos recebendo, nós somos apenas intelectuais. Sabe por quê? Porque nós se enchemos de informação e nós vamos pegar esse caderno e vamos decorar e vamos sair falando sobre isso. E é apenas coisa da mente. Mas se nós pegarmos tudo que nós recebemos de informação sobre Jesus nesses dias e colocarmos dentro de nós e falarmos: eu preciso viver isso. E quando nós vivermos isso, não vai ser preciso falar, porque o céu vai olhar e vai ter prazer em nós, e Ele mesmo vai vir e vai engendrar semente em nós. Depois que aquela mulher ela ouve falar, ela deixa a multidão, ela deixa o movimento. Presta atenção nisso, é o final da mensagem. Ela deixa o movimento, ela deixa o entretenimento. Quando ela ouve, ela deixa o entretenimento, ela sai entre a multidão, ela tira a multidão de lado, ela para de viver em movimento. E então ela chega, presta atenção, e ela toca na orla do manto de Jesus. Aquela mulher ela poderia ter tocado em todas as outras partes da vestimenta ou do corpo de Jesus, mas ela toca na orla do manto, num cordão que ficava no manto de Jesus. E o significado disso é muito grande, porque no livro de Números, capítulo 15, versículo 38 e 39, o cordão azul da orla do manto de Jesus significava
que aquela pessoa cumpria todos os mandamentos. Aquela mulher tinha qualquer outra parte para tocar, mas ela toca ali no cordão azul, dizendo: eu preciso voltar aos mandamentos, ou seja, eu preciso voltar a seguir a sua vontade, não a minha mais. Glória. E quando aquela mulher ela sai do movimento, toca na orla, dizendo assim: eu preciso voltar a ter o Senhor como governo da minha vida, eu preciso voltar aos mandamentos, eu preciso voltar a seguir a tua vontade, e toca em Jesus. Então Jesus ele percebe que alguém entre toda aquela igreja cheia tocou nele diferente. E Jesus então pergunta para os discípulos: quem me tocou? E os discípulos eles tiram a casquinha de Jesus e dizem: poxa, mestre, há uma multidão que te aperta e você vem me dizer quem me tocou? E Jesus ele diz assim, a Bíblia não relata, mas se Jesus fosse dizer, ele ia dizer assim: seus tolos, eu não me preocupo com uma grande multidão esbarrando em mim. Jesus ele está dizendo assim: eu não me preocupo com uma igreja cheia esbarrando em mim, querendo aquilo que eu posso dar. Jesus ele estava dizendo assim: eu não estou nem aí com um templo abarrotado de pessoas esbarrando em mim, querendo uma bênção, aquilo que eu posso oferecer. Jesus ele estava dizendo assim: eu não estou nem aí por templos abarrotados de pessoas, mas eu estou aí por aquele que quer fazer a minha vontade. Aquela mulher toca no manto dele e diz: eu quero voltar a fazer a tua vontade. Então ele se impressiona com o toque daquela mulher. Jamais uma igreja cheia vai impressionar Deus. Jamais uma igreja lotada de pessoas vai impressionar Deus. Vai impressionar homens, vai impressionar líderes. Agora, uma coisa que impressiona Deus, e Ele diz na sua palavra: quando tiver 2 ou 3 em meu nome, seguindo a minha vontade, então ali eu vou ter prazer e vou estar no meio. Aleluia. O problema, querido, é que nós estamos vivendo em um tempo que a igreja vem não por causa dele, mas por causa daquilo que ele pode oferecer. O problema é que as igrejas estão abarrotadas de gente querendo tocar e arrancar alguma coisinha que ele tem para oferecer. E Jesus diz assim: eu não me impressiono com esse tipo de pessoa, mas eu tenho prazer naquele que quer seguir a minha vontade. Eu tenho prazer naquele que quer seguir os meus princípios. Eu tenho prazer naquele que quer ser santo. Eu tenho prazer naquele que realmente ele está se preocupando comigo. Ele me quer, não quer aquilo que eu tenho para oferecer. E enquanto você vir à igreja para querer aquilo que ele tem para te dar, ele nunca vai te dar nada. Enquanto você vir para a igreja para ficar esbarrando, querendo arrancar alguma coisinha dele, e fazemos campanha para arrancar isso, e fazemos campanha para arrancar aquilo, e fazemos campanha para arrancar aquilo, você não vai arrancar nada dele. Mas a partir do momento que você vir para essa igreja com o teu coração voltado para ele e dizer: eu quero o Senhor, eu necessito do Senhor, porque dele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu quero o Senhor, meu noivo, amado de minha alma. Eu venho aqui para se juntar aos irmãos, a essa noiva mística, para poder sentir o teu toque, sentir o seu cheiro. Eu venho aqui para poder te tocar, não por aquilo que o Senhor tem para me oferecer, mas eu quero te tocar porque eu te amo, porque eu te desejo, porque eu quero mais de ti. Então Jesus, ele vai olhar para você, ele vai ter prazer em você, e ele vai liberar aquilo que ele tem para lhe dar, porque já é seu. Aleluia. Então desse seminário você vai
Venha na quarta-feira para adorar Ele, para buscar Ele, para querer Ele, para exaltar Ele, para abraçar Ele, para desejar Ele. Porque se você tiver Ele, você vai ter tudo dele. Mas se você quiser alguma coisa dele, Ele não vai te dar nada. Chega de coisas. Eu quero Ele. Chega de barganha, eu quero Ele. Glória de Deus, aleluia. Chega de esbarrar nele. Chega de esbarrar. Está chegando o tempo que a igreja vai desejar somente Ele. Nós vamos dizer assim: eu não quero ministério, eu não quero trabalho, eu quero o Senhor. Glória. Eu não quero dom, eu não quero talento. Eu sei que eu tenho que usar, mas eu quero o Senhor. Não adianta eu ter talento e não ter o Senhor. Não adianta eu ter coisas e não ter o Senhor. Não adianta eu trabalhar e não ter o Senhor. Não adianta eu saber fazer e não ter o Senhor. Venha ser o Senhor da minha vida primeiro, e depois eu me preocupo com essas coisas. Mas eu quero o Senhor. Quantos estão dispostos nesses dias em querer Ele? Quantos estão dispostos nessa noite em tocar nele por causa dele, não por aquilo que Ele pode oferecer? Ele conhece o nível de toque, Ele conhece o coração que quer Ele, o coração que quer as coisas dele. E nós estamos vivendo um momento que Ele não vai vir mais. Mas é que o nosso coração vai estar tão tuchado querendo Ele, que nós vamos dizer: espera aí, porque eu vou até você e vou tocar no Senhor. Aleluia. Nós estamos vivendo em um tempo que nós não vamos ficar sentados esperando Ele vir, mas nós vamos levantar e vamos até Ele. Nós estamos chegando em um tempo de desejo de adorá-lo nessa terra. Adoração intensa. A tenda de Davi está sendo levantada. A adoração está voltando a ser entendida. E nesses últimos dias a terra vai se manifestar de uma maneira tão forte, porque o nosso coração vai estar tuchado, querendo somente Ele. Aleluia. E então nós vamos entender porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pode tocar. Glória a Deus. Você é filho, você não precisa barganhar. Se o pai tem o filho tem tudo do pai. Mas o pai sabe a hora certa de entregar. Vamos nesses dias se comportar como filhos. Muitas das vezes nós falamos da boca para fora que somos filhos, mas as nossas atitudes nos fazem dizer que nós somos bastardos e não somos filhos, porque nós não seguimos o princípio do pai. A partir do momento que você entender que é filho de Deus, filho, querido, filhos, a terra está aguardando com grande expectativa, não os crentes nem os shows evangélicos. A terra está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus para dar uma resposta a tudo que está acontecendo. Os filhos tocam por causa dele, não por aquilo que ele dá. O filho ama o pai não por interesse, ama o pai por aquilo que o pai é.
ser santo como tu és santo. Vem nos ensinar a ser perfeito como o Senhor é perfeito. Vem nos ensinar a desfazer do Éden, Pai. Saia daqui desejando Ele. Ensina-nos a te desejar mais e mais. Que o nosso coração venha arder por causa do Senhor nesses últimos dias. Que o nosso coração venha arder por causa da Tua presença nesses últimos dias. Que a nossa vida venha andar intensa por causa de Ti, ó noivo. Que nós venhamos entender que somos noiva e que nesses últimos dias nós venhamos se preparar, nós venhamos se adornar, nós venhamos se manter santos, 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 uma noiva santa, para que Ele venha olhar e venha ter prazer. A nossa comunhão vai ser com o Senhor, o nosso relacionamento vai ser com o Senhor. Nós vamos parar de fazer algumas coisas e nós vamos voltar a se importar somente com o Senhor. Vai ser o Senhor. Coloca o desejo no coração da tua igreja, da tua noiva mística que está aqui neste lugar, Pai. Coloca esse desejo no coração da tua noiva mística na cidade de Telemaco-Porba. Nós sabemos que o Senhor está fazendo e não precisa nós falarmos, usar os nossos lábios. Ensina-nos a ser apenas santos, 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 santos para Ti, Pai. Quero é, Senhor, ando vivo até me rendo a Ti. Uma
nome de Jesus. Fecha teu olho em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus. Obrigado mesmo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Desde o primeiro dia, Pai, até hoje, o Senhor tem nos sustentado com a Tua graça, renovando vidas, restaurando, Senhor, alinhando corações, alinhando famílias, alinhando adolescentes, jovens que aqui estão, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por esta igreja. Obrigado, Pai, por vidas que estão aqui esta noite. Muito obrigado mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amanhã, 9h30 da manhã, irmãos, não terá discipulado. Nós vamos nos deslocar daqui. Vamos lá, a igreja do pastor Elienay, a São Francisco, Assembleia de Deus. Amém? Nós vamos sair daqui 9h30 da manhã